entrar na jornada sem enrolação, explorar ideias sem perder a razão. Entre almofadas fofas vamos viajar, na jornada do conhecimento vamos mergulhar. Isto é Real People, podcast Real People. É Real People, podcast Real People. Sejam bem-vindos ao Real People, o podcast do Núcleo de Estudantes de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Europeia, que se foca no lado humano da gestão. Neste episódio, iremos explorar estratégias, técnicas e práticas para lidar eficazmente com conflitos no ambiente de trabalho, de modo a promover a harmonia e o crescimento pessoal e o sucesso organizacional. O conflito faz parte da vida das pessoas e das empresas, mas podemos encará-lo de forma mais construtivas ou não. Por isso, devemos saber lidar com ele, porque de certeza faz parte das nossas vidas. Aconcheguem-se e preparem-se para uma conversa enriquecedora e desafiante, onde iremos encontrar ângulos para melhor compreendermos como melhor gerir conflitos. No episódio de hoje, iremos entrar no ringue com Wanda Santos, Chief People Officer na BioSurfit, HR e People Motivator, Talent Development, mentor e coach, para falar deste tema, de que gosta e que tem investido. Sendo que até achamos engraçado, porque a Wanda é super simpática, empática e doce até a falar. Olá, Wanda, bem-vinda ao Real People, onde recebemos com muito gosto. Bem, eu é que agradeço, é um grande prazer estar aqui convosco e neste vosso projeto, por isso, antes de mais, parabéns por isso e por me terem permitido poder vir partilhar um bocadinho de mim também. Obrigada. Sei que o nosso desafio trazer um objeto que identificasse, podia mostrar e dizer o que é que significa para si? Claro que sim. Olha, quando o objeto que trouxe foi esta bola, porque, na verdade, ela dá uma luzinha, não sei se vocês conseguem ver. Consigo. Sim? Sim. E eu uso esta bola, normalmente, ao fim do dia, depois das nossas refeições em família, é uma bola de gratidão, em que cada um, pega nela e, ao fim do dia, agradece por aquilo que aconteceu no seu próprio dia. E eu acho que a gratidão é algo que é extremamente importante, porque muitas das vezes focamos-nos nas coisas negativas do dia-a-dia e isto permite-nos, às vezes, focar nas aprendizagens, no que temos que melhorar, além de que esta luz também permite, é como se fosse a luz interna acesa dentro de cada um de nós. Por isso esta bola é, de facto, sempre um momento muito especial para mim, todos os dias, quando o faço em família, depois dos nossos jantares e afins, para, de facto, agradecermos por aquilo que a vida também nos vai dando. Eu concordo. Ainda por cima, eu acho que a gratidão é das coisas mais importantes. Às vezes as pessoas esquecem-se de agradecer pelo que têm. Vamos estar aqui para as perguntinhas. Vamos a isso. Quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas na implementação de programas de resolução de conflitos e como é que podemos superá-los? Bem, os principais desafios têm muito a ver com a questão de conseguirmos uniformizar esta vontade de as pessoas resolverem os conflitos por si só, não é? Porque, na verdade, temos que ajudar as lideranças a conseguir, de alguma forma, gerir as suas equipas e os conflitos que daí advêm, porque é normal haver diferenças de opiniões que muitas das vezes se transformam em conflitos por não normalizarmos esta experimentação dentro das empresas, e isso penso eu que, na minha ótica, é um dos grandes desafios, não é? E, acima de tudo, de facto, a cultura da empresa também já ter implícito esta questão de aceitar e normalizar o erro, evitando que as pessoas, de alguma forma, até numa perspectiva defensiva, digam sempre a culpa não é minha, eu nunca fiz nada, não é? E então isso também é, de facto, muito importante. Acho que são duas questões importantes. A liderança e a normalização do erro e uma cultura, eu adiciono aqui ainda mais uma pitadinha, uma cultura de segurança psicológica. Concordo totalmente. Acho que é super importante, porque quando nós erramos é quando nós aprendemos também. Wanda, que raça de cães mais gosta? Tem algum? Bem, escolha uma raça. Bem, eu por acaso eu nunca tinha tido cães, até hoje só gatos, e desde dezembro que tenho uma cadelinha que é a Cuca, mas não tem raça, não é? Foi adotada porque precisava de uma família, mas eu diria que se tivesse que escolher uma raça, talvez os labradores, acho que é a raça que eu mais gosto. Agora imagine que o labrador é preparado para ser um cão de luta, a encontrar um da mesma raça, mais dócil e meigo. O que é que acha que vai acontecer? Se os cães aparentemente iguais, o que é que faz e qual é a diferença na forma de estar?
Bem, a diferença entre as pessoas, que eu acho que se pode aplicar um bocadinho também a este conceito que vocês trouxeram, que é uma pergunta super pertinente, não é? Tem muito a ver com aquilo que também fomos vivendo ao longo do tempo e a vida, as experiências, não é? Na verdade, duas pessoas aparentemente iguais, isto acontece muito em casa, às vezes isto até acontece com irmãos, não é? Mas são os dois filhos do mesmo pai, da mesma mãe, como é que um é assim? Então, às vezes isto tem a ver com as experiências, tem a ver com a forma como cada um foi se adaptando ao meio e ao contexto, e para isso também é necessário que haja aqui, de alguma maneira, que quem está a olhar de fora e quem está a analisar este conflito, não é? Possa ter aqui um entendimento de uma nova perspectiva e não automaticamente dizer aquele é mau e aquele é bom. Porque às vezes, se calhar, não há mau nem bom. Há contextos de vida que fazem com que as pessoas tenham um determinado tipo de reações. É verdade, é verdade. A forma como é conduzida a resolução de conflitos pode contribuir para a inovação e a criatividade dentro de uma empresa. Pode explicar-nos mais um bocado sobre isto? Bem, vocês têm perguntas muito pertinentes, devo-vos dizer, ok? Sim, é uma boa pesquisa, é uma boa pesquisa. Ok, boa. Então, eu diria que na minha visão e aquilo que eu tenho, eu trabalho numa empresa de investigação médica, ok? E é normal haver conflitos, diferenças de opiniões. Na verdade, eu chamo-lhe de diferenças de opiniões, as pessoas muitas das vezes transformam isso em conflitos. O que é que as diferenças de opiniões, que às vezes podem transformar em conflitos se não forem bem lideradas, podem trazer? Criatividade e inovação. Porque é nas diferenças de opiniões, porque é em novas perspectivas que, na verdade, nascem novas formas de pensar, uma nova forma de criativar. Esta palavra não deve existir, ok? Não vão procurar isto ao dicionário, está bem? É o cenário da Wanda. Exatamente, pronto, por isso, de alguma forma, isto também ajuda muito na perspectiva da inovação. E eu tenho essa experiência no meu dia-a-dia, trabalhando, acima de tudo, muito com uma vertente científica, e quando as pessoas, na verdade, têm muitas diferenças de opiniões, porque, como é óbvio, também estudam de formas diferentes, vão buscar conceitos diferentes, muitas das vezes isso traz com que a gente consiga ter diferentes caminhos para onde podemos fazer uma nova abordagem. Tudo isso é o quê? É inovação, é criatividade e por isso, de alguma forma, também é assim que as empresas crescem, não é? É a minha visão. A criatividade então é importantíssimo. Sim. Agora nós temos aqui uma pequena rúbrica transformada numa pergunta. Vou-lhe dizer 2 opções e tem de escolher uma, que é o isto ou aquilo. Se a Wanda estivesse presa num labirinto de problemas, preferia ter uma bússola que aponta para a solução mais eficaz ou um mapa que revela todos os caminhos possíveis? Bem, vocês prepararam-se mesmo bem para esta entrevista. Bem, para este podcast. Bem, então vamos lá ver. Numa determinada perspectiva, vou dar 2 respostas, está bem? Não sei, vocês só queriam uma, mas eu vou dar 2 Pode dar e as duas, encontramos pode. aqui no meio. Eu acho que a bússola, há uma tentação para, ok, eu tenho uma bússola e tenho uma resposta eficaz. Isso é fantástico, não é? Eu chego, saio do ponto A e vou para o ponto B. O outro, não é, do mapa e dos diferentes caminhos, permite-me fazer o quê? Um processo de aprendizagem. Porque também é nestes caminhos, às vezes, em que muitas das vezes eu chego lá e não é aquilo que quero, que eu tenho um processo de aprendizagem e, ao aprender, consigo construir melhor o caminho que vou perseguir a seguir. Por isso eu diria que ambos são importantes. Claro que muitas das vezes, quando as pessoas chegam ao pé de mim, dizem-me assim: "Ó Wanda, eu gostava imenso de saber que, quando vou fazer o curso de Gestão de Recursos Humanos, que vou ter emprego logo no primeiro dia assim que acabo." Bem, na verdade nós nunca sabemos, é um caminho, não é? Eu também gostava. E por isso é um caminho que se faz, por isso eu acho que, na verdade, há uma tentação e é importante termos uma bússola e um objetivo bem definido, mas ao mesmo tempo também é na experimentação e nos diversos caminhos que vão aparecendo ao longo da vida que vamos aprendendo coisas novas. Obrigada. Como é que as empresas podem aprender com os conflitos passados e implementar mudanças para evitar conflitos semelhantes no futuro? Bem, eu acho que acima de tudo é não, de alguma forma, fecharmos os olhos, não é? Normalmente as empresas têm uma tendência para... e as empresas são feitas por pessoas. Ninguém gosta de gerir conflitos, não é? Conflitos significa muitas das vezes também ter que mexer com emoções, significa muitas das vezes ter que mexer com algumas das coisas que não estão padronizadas dentro da empresa e por isso, em termos práticos, há uma tendência para... Bem, parece que passou, vamos esquecer que passou e vamos passar para o próximo. O que acontece é que, de alguma forma, ele vai acabar por vir de uma outra circunstância e, se calhar, muito mais avolumado. Então, em termos práticos, o que acontece é que nós devemos verdadeiramente encarar isso como uma espécie de um projeto interno. Ou seja, sempre que temos conflitos, devemos sentar-nos e falarmos do próprio conflito, daquilo que originou, para tentarmos, de alguma forma, minorar o impacto que isso possa vir a ter no futuro, não é? E minimizar esses próximos conflitos. Acha que as empresas fazem isso sempre?
Eu acho que as empresas não fazem isso sempre. Quer dizer, eu também não estou em todas as empresas, mas daquilo que eu conheço e dos tantos colegas que vão passar por este podcast, tenho a certeza que eles também vos vão dizer que estamos a viver uma nova era dos recursos humanos e que há uma tentativa para que, de facto, cada vez mais as pessoas dos recursos humanos não sejam só pessoas de payroll, de pagar salários e tudo mais, que tenham uma envolvência específica neste tipo de dinâmicas, e por isso eu quero acreditar que que vamos viver um futuro diferente. Agora vamos ficar um bocado mais à parte da liderança, outra vez, Ok, tinha bora falado lá. ao início. Quando há um conflito entre pessoas dentro de uma organização de trabalho, a liderança tem algum papel nisso? O que é que pode acontecer de pior? Eu acho que a liderança não tem um papel, a liderança é o papel dentro do processo, ok? Porque, em termos práticos, é o líder que, de alguma forma, tem que motivar a resolução do conflito, tem que também ajudar, de alguma maneira, a criar esta sensação de que pode haver erro, que podemos falhar, que, de alguma forma, os conflitos são normais, fazer brainstorming é normal, termos ideias diferentes é normal, e também diminuir um bocadinho é importante a competitividade, mas não uma competitividade que fira, não é? Ou seja, que crie feridas entre as equipas, por isso, naturalmente, que os líderes têm um papel fundamental. Claro que os líderes, acima desses líderes, também têm um papel fundamental, não é? Por isso isto é tudo uma consequência, cadeia. não é? Exatamente. Se a Wanda pudesse criar um kit de ferramentas imaginário para resolver conflitos de uma empresa, quais seriam os itens essenciais e como é que eles iriam poder ser utilizados? O martelo tinha de fazer parte, não é? É uma pergunta pertinente. Não sei se teria um martelo, mas pensando agora melhor no assunto, porque não é? Mas eu não sou propriamente uma pessoa violenta, por isso diria que deixaria lá ficar, porque às vezes eu não usaria, mas alguém poderia ter vontade de usar. Mas há assim duas coisas que eu teria. Teria uma água, teria um kit que ofereceria a todas as pessoas quando entrassem na empresa, uma espécie de uma água que tivesse o dom da empatia, não é? Que quando às vezes estivéssemos a sair da nossa zona de entrar num processo que eu não consigo compreender e que aquele tem culpa, de beber um pouco a água da empatia e, acima de tudo, ter uns comprimidos mágicos que fosse olhar para as coisas numa nova perspectiva, porque às vezes a verdade não é nossa, não é? A verdade é de todos. Muito obrigada. Gostei muito da resposta. Vamos ver se descobrimos estes comprimidos, que é para começarmos a distribuir isto, ok? Eu já tomava então, às vezes. Quais são os benefícios de investir em um programa de desenvolvimento de competências em resolução de conflitos para a empresa como um todo? Bem, os benefícios são imensos. Primeiro porque há um alinhamento das pessoas, não é? Depois porque voltamos à questão de promover a cultura. A uma certa altura até parece que estamos sempre a falar da mesma coisa, mas a verdade é que há aqui alguns pilares que são essenciais. É a promoção de uma cultura onde de facto se permeie esta questão de as pessoas serem quem são, ok? Porque o conflito também muitas das vezes é gerado por alguns fatores, como por exemplo, se de facto é uma empresa que transborda muita competitividade, que se cria um ambiente tóxico, que de alguma forma não há liberdade para que as pessoas possam discutir aquilo que pensam. Tendencialmente há uma atitude mais defensiva, não é? Então, na verdade, esta cultura organizacional é importante e, acima de tudo, também trazer isto às lideranças. Mas há aqui um fator fundamental e o conflito só se resolve com isso, na minha opinião, naturalmente, até porque eu não sou dona da verdade, mas é uma questão de experiência, tem a ver com a comunicação. Mais do que a gestão de conflitos é ajudar as pessoas de facto a comunicar, que é uma das coisas que as pessoas às vezes têm de facto muita dificuldade. É conseguir muitas das vezes dizer aquilo que pensam sem transparecer agressividade, sem de alguma forma parecer que estão a bater em alguém, não é? Há dias eu tinha uma situação de um colega que estava a ver outro a fazer uma coisa menos própria e eu perguntei-lhe porque é que esse colega não veio ter comigo para de alguma forma ajudarmos o colega que não estava a agir da forma correta. E a primeira coisa que ele disse foi: "Oh, Wanda, porque eu tenho receio que quando eu partilhar isto a gente pudesse mandar a pessoa embora." Mas desde quando é que mandamos as pessoas embora só porque de alguma forma elas estão a fazer alguma coisa que não é correta? Não! Aquilo que temos que fazer é comunicar para as ajudar no alinhamento e elas poderem de facto seguir um caminho positivo dentro da organização, não é? Então, comunicação, sem dúvida. A comunicação é importantíssima. Importantíssima. Agora chegamos aqui a uma atividade. Ui, Assim, vou-lhe mostrar. medo. Tem uns cartõezinhos, tem umas letras Ok. e tem de nos dizer, tem de definir a gestão de conflito na gestão de pessoas com estas seguintes.
letras aqui. Eu vou apresentar uma assim de cada vez. Vai ser ao calhas. Ok. E tenho de fazer... Não tenho tempo, pois não? Não tem tempo. Vamos Ok, assim, ok, queridos. Vamos começar com o L. L. Então, sobre a gestão de conflitos, correto? Sim. Ok. Liberdade de podermos ser quem somos, ok? Acho que é importante. Boa. Agora aqui com E. Empatia, sem dúvida, muito importante a gente conseguir também, de alguma forma, ver e tentar perceber a perspectiva do outro. É criar opção, é opção. Ok. Agora vamos ficar assim com a letra inicial do seu nome, V. Verdade, sem dúvida, verdade. A verdade é importante. Até porque quando o colocamos debaixo do tapete tende, desculpem-me a expressão, não sei se isto pode ser usado no podcast, mas tende a apodrecer. Por isso, acima de tudo, a verdade e a transparência, ok? Vamos com o C. C. Bem, agora fiquei dividida, não é? Porque tenho duas. Tenho a comunicação e a compaixão. A comunicação que é fundamental, a compaixão porque às vezes não basta ter empatia. A empatia é muito posicionar-nos no lugar dos outros, a compaixão é muito, além de eu me posicionar no lugar do outro, também agir para o poder ajudar. Então, acho que isso é super importante. Agora é um D. D. Diversidade. É importante nós, de alguma forma, também percebermos que há diferentes formas de pensar e diferentes formas de estar e aceitarmos essa diversidade. Na gestão de conflito acho que é crítico. Chegámos à última letra. O que é que acha que tem aqui? Espero que não seja um X, não é? Não. É um N. N. Bem, eu vou usar esta palavra que eu acho que pode ter aqui uma dupla interpretação, mas que eu acho que é extremamente importante na gestão de conflito, que é a negociação. E as pessoas, quando pensam em negociação de quê? De vendas. Mas a verdade é que uma gestão de conflito é uma negociação também de eu tomar a decisão de ceder, não é? E dizer assim, ok, eu não estou a perder, eu quero aprender também dentro do processo. Então essa negociação também é importante, deixar cair a minha parte defensiva e aprender ao longo do processo. Quem diz aqui com as palavras com o C, que uma delas era a comunicação. Uhum. Como é que as empresas podem criar um ambiente que promova a comunicação aberta e construtiva para prevenir conflitos antes que se tornem problemáticos? Bem, então, não me querendo repetir, até porque a gente quer trazer alguma coisa de interessante no podcast, não é? Eu acho que uma das coisas que de facto é importante é automaticamente, quando as pessoas entram dentro das organizações, as pessoas ficarem alinhadas relativamente ao processo e perceberem verdadeiramente a cultura que está por trás, não é? Pronto. Depois as lideranças têm um papel de facto crítico, ou seja, todas as pessoas devem perceber que há uma cultura, isto partindo do pressuposto que as empresas estão alinhadas nesse sentido, certo, Gabriel? Que há uma cultura de as pessoas poderem falar abertamente, poderem dizer aquilo que efetivamente pensam, trazerem as suas ideias para cima da mesa, mas também é preciso uma questão que é importante, que é uma questão de bom senso. Como é óbvio, as empresas nem sempre podem fazer aquilo que se deseja, como é óbvio, porque, por vários motivos, até porque há objetivos, há questões orçamentais, mas, acima de tudo, as pessoas poderem expressar-se. Isso é extremamente importante. Eu acho que isso diminui bastante a tensão que existe de eu faço porque me mandam, não é? Sendo que, na verdade, há um objetivo que é comum a todos, que é o objetivo da empresa. Mas pronto, acima de tudo, podermos também trazer o nosso cunho pessoal para dentro do processo. É verdade. Isso ajudou? Claro, ajudou imenso. Bom. Acho que vai ajudar também aqui todos os nossos ouvintes. Então é assim, chegámos ao aumento da nossa imagem de marca de podcast. Ok. E nós sabemos que trouxe a sua almofada. Podíamos mostrar e explicar assim. Verdade, a minha almofada, eu gosto tanto da minha almofada. Então, eu trouxe a minha almofada, eu gosto muito da minha almofada, porque esta almofada, na verdade eu ia trazer outras duas almofadas, mas tinha que trazer duas, que era a almofada do meu filho e da minha filha, que é onde eu à noite deito a cabeça quando vou me deitar um bocadinho com eles. Mas trouxe esta, que é a almofada que está no meu sofá, que me ampara quando eu chego a casa depois de um dia intenso, que acolhe as minhas brincadeiras com a da minha filha, Camila, e com o do meu filho Matias, e por isso é aquela que, de alguma forma, quando eu chego, me posso recostar e deixar ficar lá um pouco do meu dia e recuperar novamente energia para o dia seguinte. Mas já vi que tens uma almofada muito gira, Gabriela. Ai, não é gira? É giríssima. Vocês têm uma almofada maravilhosa, sim senhora. Ai, muito obrigada. Isto é uma ideia de toda a gente aqui do podcast, Muito bem. que foi a nossa equipa, que chegámos a esta conclusão que acho que a almofada aqui Fantástico. acho que trazia outra decoração, assim. Acho que não me importava ter uma, por isso temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso, Boa, assim boa. mais para o futuro. Ok.
Queria agradecer a sua presença. Eu é que agradeço. E temos aqui um presentinho, que é um livro dos 60 anos de histórias vividas na Sala Europeia, Uau, dos que bom. recursos humanos. Muito bem. Que bom, obrigada. Obrigada, gostei imenso. Assim, para ler, Obrigada. por quando chegar a casa, Sim, senhora. Na minha almofada, no na meu sofá. almofada, no Exatamente. reconforto. Muito obrigada, gostei imenso. Obrigada. E eu acho que acabamos agora com uma almofadada, pode ser? Gabriela, não me desafies. Ai não, vamos. Mas tens a certeza? Tenho. É que eu adoro fazer luta de almofadas. Já estou preparado, tenho muito irmão. Sério? Então, olha, antes de dizer isto, porque para não ficarmos jangadas uma com a outra, adorei estar contigo hoje, ok? Obrigada. A vossa equipa é fantástica. Obrigada por este momento maravilhoso. E prepara-te, Gabriela, prepara-te. Desde já, fiquem atentos ao próximo episódio.